Cara, hoje a gente vai falar de um filme que, na primeira vista, parece só sobre moda, mas na real é sobre escolhas, ambição e aquele momento em que você percebe que tá virando alguém que você jurou nunca ser. Tô falando de O Diabo Veste Prada. E sério, eu preciso começar dizendo, esse filme engana muito, porque quando eu vi pela primeira vez, eu pensei, ah, é só um filme fashion, meio leve, meio superficial. E mano, eu tava completamente errado. A história começa com a Andy Sachs, que é basicamente aquela pessoa que acabou de sair da faculdade cheia de sonhos, querendo ser jornalista de verdade, escrever sobre coisas importantes, mudar o mundo. Aquela energia que todo mundo já teve um dia, sabe? E aí ela consegue um emprego. Só que não é qualquer emprego. Ela vai trabalhar com a Miranda Priestley. E aqui já começa o primeiro ponto. A Miranda não é só uma chefe difícil, ela é praticamente uma instituição. Tipo assim, ela não entra numa sala, ela domina a sala. E isso é uma coisa que o filme faz muito bem. Antes mesmo dela aparecer direito, todo mundo já tá com medo. Isso cria uma aura absurda. E quando ela finalmente aparece, você entende tudo. E eu vou ser sincero contigo. A primeira vez que eu vi, eu pensei, nossa, que exagero. Mas depois de trabalhar em ambientes meio tóxicos, eu fiquei tipo, ok, isso aqui tá até leve. A Andy entra nesse mundo completamente deslocada, e isso é muito real, porque ela não liga pra moda, ela não entende as referências, ela não sabe nem o nome das coisas, e todo mundo ao redor dela vive e respira aquilo. E aqui entra uma coisa que eu acho genial no filme. Ele não te explica o mundo, ele te joga dentro dele, igual acontece com a Andy. E tem uma cena específica, aquela do suéter azul, que é simplesmente perfeita. Porque ali o filme dá um tapa na cara de quem acha que moda é fútil. Tipo, do nada, vira quase uma aula sobre influência cultural. E é aí que você começa a perceber que talvez, só talvez, a Andy não esteja tão certa quanto ela acha. Mas ao mesmo tempo, ela também não tá errada. E é esse conflito que faz o filme funcionar. Porque de um lado você tem a Andy tentando manter quem ela é, e do outro você tem um sistema inteiro tentando moldar ela. E mano, isso é muito mais profundo do que parece. Agora deixa eu te falar uma coisa pessoal. Eu já tive um momento na minha vida em que eu comecei a mudar por causa de um ambiente novo. Não era moda, claro, mas era aquela sensação de, se eu não me adaptar, eu fico para trás. E no começo você acha que tá no controle, mas aí, quando você percebe, você já mudou. E é exatamente isso que começa a acontecer com a Andy. Ela começa a melhorar no trabalho, começa a entender o jogo, começa até a gostar um pouco daquilo. E isso é perigoso, porque o filme não mostra a mudança dela como algo totalmente ruim. E isso é o mais interessante. Não é tipo, ah, ela virou uma pessoa horrível. Não. Ela ficou mais confiante, mais competente, mais afiada. Mas a que custo? E enquanto isso, a gente tem a Emily, que, na minha opinião, é uma das personagens mais subestimadas desse filme, porque ela é quase um espelho do que a Andy pode virar, obcecada, exausta, vivendo só para agradar alguém que nunca está satisfeito. E aqui vai uma opinião talvez polêmica. A Emily não é chata, ela é uma vítima daquele sistema. Só que diferente da Andy, ela já aceitou isso. E a Miranda? Cara, a Miranda é outro nível, porque o filme nunca te dá uma resposta fácil sobre ela. Ela é cruel? Sim. Ela é injusta? Muitas vezes. Mas ela também é brilhante, poderosa e extremamente competente. E isso complica tudo, porque seria muito fácil odiar ela se ela fosse só uma vilã caricata. Mas não, ela é humana, e isso torna tudo mais desconfortável. E aí você começa a se perguntar: será que o problema é ela ou o mundo em que ela vive? E é mais ou menos aqui que o filme começa a te prender de verdade. Porque não é mais sobre moda, não é mais sobre trabalho, é sobre identidade. É sobre até onde você vai para chegar onde quer. E, principalmente, é sobre perceber quando você já foi longe demais. Porque até aqui, a gente viu a Andy sendo meio que esmagada pelo ambiente. Só que agora começa a virada. E, mano, essa virada é sutil, mas quando você percebe, já foi. A primeira grande mudança não é nem externa, é interna. Só que o filme é esperto. Ele não joga isso na sua cara. Ele começa com pequenas coisas. A Andy começa a antecipar o que a Miranda quer.
começa a responder mais rápido, começa a entrar no ritmo. E isso pode parecer pouco, mas não é. Porque quando você começa a entender o sistema, você começa a fazer parte dele. E aí entra um dos personagens mais importantes dessa fase, o Nigel. Cara, o Nigel é tipo aquele mentor inesperado que aparece quando você tá completamente perdido. E diferente da Emily, que já tá totalmente consumida pelo trabalho, o Nigel parece ter consciência do jogo. Mas mesmo assim, ele joga. E isso diz muito. Ele pega a Andy, olha pra ela e basicamente fala: se você quer sobreviver aqui, você precisa mudar. E aqui entra uma coisa que eu acho muito interessante. O filme não trata isso como algo superficial. Não é só trocar de roupa. É adaptação, é linguagem, é pertencimento. Porque, sendo bem honesto, aparência nesse contexto é comunicação. E quando a Andy aceita essa transformação, é aí que tudo começa de verdade. Tem aquela sequência icônica da mudança de visual. E cara, vamos falar a verdade. Todo mundo ama essa parte. É satisfatória. É tipo ver um upgrade acontecendo em tempo real. Mas ao mesmo tempo, é meio assustador, porque não é só roupa nova. É uma nova versão dela surgindo. E o mais louco é que essa nova versão funciona. Ela começa a acertar mais, começa a impressionar, começa até a ganhar aquele respeito silencioso da Miranda, que, diga-se de passagem, vale mais do que qualquer elogio explícito. E aqui eu preciso comentar uma coisa. A Miranda raramente elogia. Quando ela faz, é quase invisível. E isso é genial, porque mostra como o poder funciona ali. Você passa a buscar aprovação mesmo quando ela nunca vem de forma clara. E isso vicia. Agora, enquanto tudo isso está acontecendo, a vida pessoal da Andy começa a dar sinais de desgaste. E aqui entra o Nate. E olha, eu sei que tem muita discussão sobre ele. Tem gente que acha que ele é insuportável, tem gente que acha que ele tá certo. E eu vou te falar minha visão. Ele não é o vilão, mas também não é inocente. Porque ele começa a perceber que a Andy tá mudando. Só que, ao invés de tentar entender, ele começa a julgar. Mas ao mesmo tempo, dá pra entender o lado dele. Porque imagina você ver alguém que você conhece, alguém que sempre teve certos valores, começar a agir diferente, priorizar outras coisas, se afastar. Isso assusta. Só que o problema é, ele não acompanha o crescimento dela, ele só reclama. E isso cria um conflito muito real, porque não existe um certo e errado absoluto aqui. A Andy está evoluindo profissionalmente, mas se distanciando emocionalmente. E isso, mano, acontece demais na vida real. E aí tem um detalhe que muita gente ignora. A Andy começa a gostar daquilo. Não é só necessidade, não é só sobrevivência. Ela começa a sentir prazer em ser boa no que faz. E isso muda tudo. Porque agora não é mais, eu preciso fazer isso. É, eu quero fazer isso. E é nesse ponto que o filme começa a te provocar de verdade. Porque você começa a torcer por ela, mesmo sabendo que ela está se afastando de quem ela era. E isso é desconfortável. Agora vamos falar da Emily de novo. Porque enquanto a Andy sobe, a Emily começa a cair. E isso é quase simbólico. A Emily vive para esse trabalho. Tipo, vive mesmo. A vida dela gira em torno da Miranda, da revista, da viagem para Paris, que, para ela, é tipo o auge da existência. E enquanto isso, a Andy, que nem queria estar ali, começa a tomar espaço. E cara, isso dói de assistir, porque não é só inveja, é frustração, é medo de ser substituída. E o filme não romantiza isso, ele mostra o custo. A Emily começa a se destruir fisicamente, emocionalmente, tudo para manter um padrão impossível. E aqui vai outra opinião. O filme critica muito mais o sistema do que as pessoas, porque ninguém ali é totalmente vilão. Eles são produtos daquele ambiente. E a Miranda continua sendo o centro disso tudo. Cada cena dela é tipo uma aula de poder. Ela não precisa gritar, não precisa fazer escândalo. Ela só fala baixo, com precisão e pronto. E todo mundo se ajusta. E isso influencia a Andy mais do que ela percebe. Porque agora, quando a Miranda pede algo absurdo, a Andy não questiona mais. Ela dá um jeito. E tem aquele momento específico, você sabe qual, que define isso. Quando algo impossível é pedido. E a Andy simplesmente resolve. Ali, acabou. Ali você percebe que ela cruzou uma linha.
porque antes ela resistia, agora ela entrega. E isso é muito mais profundo do que parece, porque não é sobre um pedido específico, é sobre o tipo de pessoa que ela está se tornando. E o mais louco é que ela ainda acha que está no controle, mas não tá. E é aqui que eu quero te perguntar, tipo de verdade, até que ponto mudar para se adaptar é ok? Porque o filme não te dá resposta, ele só mostra as consequências. E a gente ainda nem chegou na parte mais pesada, porque quando Paris entra na história, tudo escala de um jeito absurdo. Relacionamentos quebram, lealdades são testadas. E decisões. Cara, decisões que definem quem você realmente é. E confia em mim. O que vem depois muda completamente a forma como você vê todos esses personagens. Agora sim, agora a gente entra na parte onde o filme para de subir e começa a cobrar o preço de tudo que foi construído até aqui. E sério, essa parte muda completamente o tom da história. Porque até então, apesar dos conflitos, ainda tinha aquela sensação de progresso, de crescimento, até um certo glamour. Mas agora, começa a rachadura. E ela começa de um jeito quase silencioso. A Andy já não é mais aquela garota perdida do começo. Ela domina o ambiente, entende as regras, sabe exatamente como agradar a Miranda. E isso, por um lado, é impressionante, mas por outro, é meio assustador, porque ela não só aprendeu o jogo, ela tá jogando melhor do que muita gente que sempre esteve ali. E é aqui que entra uma das tensões mais pesadas do filme, a substituição. Sem ninguém dizer claramente, você começa a sentir que a Andy tá ocupando o espaço da Emily. E não é só no trabalho, é simbolicamente mesmo. E cara, isso dói, porque a Emily, desde o começo, vive para aquilo. Ela se sacrifica, se desgasta, se molda completamente para aquele mundo. E mesmo assim, ela começa a ficar para trás. E aí acontece uma das cenas mais marcantes, o acidente da Emily. E olha, essa cena pode até parecer meio rápida, mas o significado dela é enorme. Porque não é só um acidente físico, é como se o filme dissesse: esse ritmo destrói pessoas. E o mais pesado não é nem isso, é o que vem depois. Porque nesse momento, a Andy tem uma escolha. Ela pode recuar, lembrar de quem ela era, questionar tudo aquilo. Ou ela pode continuar avançando. E o que ela faz? Ela continua. E aqui, eu vou ser bem honesto contigo. É nesse ponto que muita gente começa a se incomodar com ela. Porque até então, dava para justificar. Era adaptação, era sobrevivência, era oportunidade. Mas agora, começa a aparecer ambição. E não aquela ambição bonita, motivadora. É uma ambição silenciosa, meio fria. E ao mesmo tempo, extremamente humana. Porque, pensa comigo, quantas vezes na vida a gente não faz escolhas que a gente sabe que vão machucar alguém, mas mesmo assim a gente faz? O filme não julga isso diretamente, ele só mostra. E isso torna tudo mais desconfortável. Agora, enquanto isso está acontecendo, o relacionamento da Andy com o Nate praticamente implode. E aqui eu preciso falar algo que talvez vá contra muita gente. Esse relacionamento já estava condenado há muito tempo. Não foi a viagem, não foi o trabalho, foi a falta de conexão que foi crescendo aos poucos. O Nate começa a tratar o sucesso da Andy quase como uma traição, e a Andy começa a ver o Nate como alguém que não entende mais ela. E pronto, acabou. Não tem briga gigante, não tem cena dramática exagerada. Só aquele afastamento real, silencioso, que é muito mais comum na vida do que a gente gosta de admitir. E isso deixa a Andy ainda mais presa ao trabalho, porque agora é praticamente tudo que ela tem. E aí chega o momento de Paris. E cara, Paris nesse filme não é só um cenário bonito, é quase um campo de batalha, porque tudo que foi construído até aqui vai ser testado lá. Antes mesmo da viagem acontecer, já rola aquela tensão absurda sobre quem vai. A Emily vive por isso. Tipo, aquilo é o objetivo final dela. E quando a decisão muda, mano, aquilo é devastador. E aqui entra uma das escolhas mais controversas da Andy. Ela aceita ir. E não adianta tentar suavizar isso. Ela sabe o que aquilo significa para Emily. Ela sabe o que aquilo representa. E mesmo assim, ela vai. E é aqui que muita gente perde a empatia por ela. Mas ao mesmo tempo, é aqui que o filme fica mais real. Porque a vida não é feita só de decisões bonitas. Às vezes, é sobre escolher você,
mesmo que isso custe caro. Agora, chegando em Paris, o clima muda completamente. Tudo fica mais sofisticado, mais elegante, mas também mais frio. E é aqui que a gente começa a ver um outro lado da Miranda, um lado mais vulnerável. Mas calma, não é aquele tipo de vulnerabilidade que te faz sentir pena, é algo mais complexo. Você percebe que ela não é só aquela figura intocável. Ela também está lidando com pressão, com medo de perder posição, com mudanças que estão fora do controle dela. E isso humaniza ela, mas também explica muita coisa. Não justifica, mas explica. E no meio disso tudo, entra o Christian. E cara, o Christian é aquele personagem que parece solução, mas na real é mais um teste. Ele representa aquele mundo sedutor, cheio de oportunidades, conexões, mas também cheio de superficialidade. E a Andy, nesse ponto, já está tão inserida nesse universo que ela começa a se deixar levar. E isso só reforça o quanto ela mudou. Porque se você comparar com a Andy do começo, nem parece a mesma pessoa. E é exatamente essa a intenção do filme, te fazer perceber a mudança, sem precisar falar explicitamente. E enquanto tudo isso acontece, tem uma bomba sendo construída nos bastidores. Traições, decisões estratégicas, jogos de poder. E a Andy, que antes era só uma observadora, agora está no meio disso tudo. E sem perceber, ela está cada vez mais próxima de se tornar algo que ela criticava. E é aqui que o filme começa a preparar o terreno para o momento mais importante de todos. Aquele momento em que ela finalmente vai ter que escolher. Não entre trabalho e amor, mas entre quem ela se tornou e quem ela quer ser. E confia, quando esse momento chega, não tem volta. Paris não é mais encantador nesse momento. Paris vira revelação, e tudo começa a pesar de um jeito diferente. Porque até aqui, a Índia ainda tinha uma certa ilusão de controle. Tipo, ok, eu mudei, mas eu sei até onde eu vou. Só que em Paris, ela começa a perceber que talvez ela não esteja mais no comando da própria história. E isso fica claro na forma como a Miranda se comporta. Tem uma camada ali que muita gente não percebe na primeira vez. A Miranda não é só fria, ela é estratégica num nível absurdo. Cada movimento dela é calculado, cada palavra tem intenção. E é aqui que a gente começa a entender o verdadeiro jogo, porque rola aquele burburinho nos bastidores, aquela tensão no ar, gente cochichando, reuniões estranhas, olhares que dizem mais do que qualquer diálogo. E a Andy sente isso, só que ela ainda não entende completamente, até que ela começa a juntar as peças. A possibilidade de a Miranda perder o cargo, a tal da Jaqueline tentando assumir, aquela sensação de que algo grande vai acontecer. E mano, esse momento é muito bom porque o filme muda completamente o foco. Não é mais sobre a Andy tentando sobreviver, é sobre ela tentando entender o sistema que ela entrou. E isso já é outro nível. E aí vem uma das atitudes mais interessantes da Andy. Ela tenta avisar a Miranda. E aqui, presta atenção nisso, porque isso mostra que, no fundo, ela ainda tem um senso de lealdade. Ela poderia simplesmente ignorar, poderia pensar, não é problema meu. Mas não, ela se envolve. E isso é importante. Só que a reação da Miranda é fria, quase indiferente, e você fica tipo, como assim? Mas aí vem a virada, aquele momento em que tudo se revela. E cara, essa é facilmente uma das cenas mais pesadas do filme, porque a Miranda não só sabia de tudo, como ela já tinha resolvido tudo, do jeito dela. E esse jeito dela envolve sacrificar alguém. E não é qualquer alguém, é o Nigel. E mano, isso dói, porque o Nigel, até aqui, foi uma das poucas pessoas genuinamente boas com a Andy. Ele ajudou, apoiou, guiou, e mais do que isso, ele acreditava naquele mundo, mas ainda tinha humanidade. E quando você descobre que ele foi basicamente usado como peça num jogo, é um soco, porque ele finalmente tinha conseguido algo grande, algo que parecia ser o reconhecimento de anos de trabalho, e de repente, some. E a forma como isso acontece é o mais assustador. Não tem grito, não tem escândalo, é só decidido, frio, calculado, inevitável. E a Miranda explica aquilo de um jeito que sinceramente arrepia, porque na cabeça dela, aquilo não é traição, é sobrevivência. E é aqui que o filme faz uma das perguntas mais pesadas. Até onde você vai para manter o poder?
E mais importante, o que você está disposto a sacrificar? E a resposta da Miranda é clara: tudo, sem hesitar. E aí, a Andy entende. Finalmente. Ela olha para aquilo tudo, para o Nigel destruído, para Miranda completamente tranquila. E ela se vê ali. Ela percebe que está no mesmo caminho. Que todas aquelas pequenas decisões, aquelas concessões, aquelas mudanças, levaram ela exatamente para aquele lugar. E esse é o momento em que cai a ficha. E não é dramático do jeito óbvio, é silencioso, interno, pesado. Agora deixa eu te falar uma coisa pessoal aqui, porque esse momento me pegou muito quando eu reassisti o filme depois de mais velho. Tem um ponto na vida em que você percebe que não são as grandes decisões que mudam quem você é. São as pequenas. Aquelas que você justifica. Aquelas que você pensa, ah, é só dessa vez. E quando você vê, você já virou outra pessoa. E a Andy percebe isso ali, em Paris. Não foi quando ela mudou o visual. Não foi quando ela começou a ter sucesso. Foi ali, quando ela viu o custo real daquele mundo. E principalmente, quando ela percebeu que ela seria capaz de fazer o mesmo. E isso é o mais assustador, porque até então ela se via diferente, ela se via melhor. Mas naquele momento, ela entende que não é, que ela também pode se tornar alguém frio, calculista, disposto a passar por cima dos outros. E isso quebra ela. E aqui o filme faz uma coisa que eu acho brilhante. Ele não transforma isso num grande discurso. Ele deixa no olhar, na expressão, na mudança de energia. E você sente. Agora, ao mesmo tempo, tem um detalhe importante sobre a Miranda que eu preciso comentar. Porque seria muito fácil transformar ela numa vilã completa aqui. Mas o filme não faz isso. Ele mostra que, no fundo, ela também é vítima daquele sistema. Porque ela sabe que se não fizer aquilo, alguém faz com ela. E isso não justifica, mas adiciona uma camada muito mais complexa. E é por isso que esse filme continua sendo tão discutido até hoje, porque ele não entrega respostas fáceis, ele te deixa desconfortável. E aí vem a decisão final da Andy. E mano, essa decisão é simples, mas gigante. Ela sai. Sem drama exagerado, sem confronto épico. Ela só decide que não quer mais aquilo e joga o celular na fonte. E cara, esse gesto é simbólico demais, porque aquele celular representava tudo: o controle, a pressão, a dependência. E quando ela solta aquilo, ela tá soltando tudo. E pela primeira vez no filme, ela escolhe ela mesma, não a carreira, não a aprovação. Ela. E isso é poderoso. Mas também levanta outra questão. Será que ela perdeu algo no processo? Porque sair não apaga o que aconteceu, não apaga quem ela se tornou por um tempo. E isso fica. E é exatamente isso que o filme explora no final, porque não existe reset. Agora a gente chega naquela parte que muita gente subestima, mas que na real é onde o filme mostra o quanto ele é inteligente. Porque depois de tudo que aconteceu em Paris, você espera um final explosivo, dramático, cheio de confrontos. Mas não. O filme escolhe o caminho oposto. Ele desacelera. E é exatamente isso que torna tudo mais real. A Andy volta para Nova York e tem uma sensação estranha no ar. Não é vitória, não é derrota. É tipo um silêncio depois de muito barulho. E eu acho isso muito fiel à vida, porque quando você sai de uma situação intensa, não vem um grande momento de clareza. Vem um vazio meio confuso. E é isso que a gente vê nela. Agora, tem um detalhe importante aqui. Ela não volta sendo a mesma pessoa de antes. E isso é essencial entender. Porque muita gente olha para a decisão dela e pensa: ah, ela voltou ao normal. Não. Ela evoluiu. Ela mudou. Só que ela escolheu um caminho diferente. E isso é completamente diferente de simplesmente voltar atrás. E aí entra o Nate de novo. E cara, essa parte é bem interessante, porque o filme não força uma reconciliação perfeita. Não é aquele clichê de eles brigam, se abraçam e pronto, tudo resolvido. Não. Eles conversam como duas pessoas que passaram por coisas diferentes. E eu gosto disso porque mostra maturidade. Eles entendem que houve mudança, que houve erro dos dois lados, mas também entendem que nem tudo precisa ser consertado da forma tradicional. E aqui vai uma coisa que pouca gente fala. O Nate também cresce. Ele sai daquele lugar de só criticar
e começa a aceitar que a Andy tem o próprio caminho. E isso muda completamente a dinâmica entre eles. Só que, ao mesmo tempo, o filme deixa claro que eles não voltam a ser o que eram antes. E isso é importante, porque nem toda relação precisa continuar para ser significativa. Agora, voltando para Andy, ela decide seguir o sonho original dela, jornalismo de verdade. E rola aquela entrevista, que é uma das cenas mais interessantes do final. Porque ali você vê o resultado de tudo que ela passou. Ela tá mais segura, mais articulada, mais consciente. Ela não é mais aquela garota insegura do começo. E aí vem um detalhe que eu acho genial. O cara que tá entrevistando ela basicamente fala algo tipo: eu recebi uma recomendação, e não foi qualquer recomendação. E quando você descobre de onde veio, cara, é aí que o filme dá um último golpe, porque a recomendação veio da Miranda. Sim, a mesma pessoa que parecia fria, distante, quase indiferente. Foi quem garantiu que a Andy tivesse uma chance, e isso muda completamente a forma como você vê tudo, porque mostra que, no jeito dela, a Miranda respeitava a Andy, talvez até admirasse, só que ela nunca demonstraria isso de forma óbvia, e isso é muito coerente com a personagem, porque o respeito dela não vem em forma de elogio, vem em forma de ação, e isso é muito mais poderoso. Agora, tem uma coisa aqui que eu preciso comentar. Isso não transforma a Miranda numa pessoa boa, mas mostra que ela é mais complexa do que parece. E é isso que faz ela ser uma das personagens mais marcantes do cinema. E finalmente, a gente chega naquela última cena. E cara, que cena! A Andy passando na frente do prédio da revista, e a Miranda dentro do carro. E aquele momento. É rápido, quase silencioso, mas diz tudo. A Andy olha, a Miranda vê, e nada acontece. Pelo menos aparentemente, porque a Miranda mantém aquela postura fria, distante, como sempre. Mas aí, quando a Andy sai, tem um pequeno detalhe, um sorriso, quase imperceptível. E pronto, acabou. E mano, esse sorriso vale mais do que qualquer discurso, porque ele mostra que no fundo, a Miranda reconhece o que a Andy se tornou. Não alguém que ficou, mas alguém que escolheu sair. E isso, naquele mundo, é raro. Agora deixa eu te falar o que eu acho que é a mensagem real desse filme. Não é sobre moda, não é sobre trabalho, nem sobre chefe ruim. É sobre identidade, sobre escolhas, sobre entender que crescer muitas vezes significa mudar, mas também saber onde parar. E principalmente, sobre perceber que sucesso sem consciência pode custar mais do que vale. E aqui vai minha opinião final, bem sincera. A Andy fez a escolha certa, mas não porque ela saiu, e sim porque ela entendeu. Porque se ela tivesse continuado sem perceber o que estava acontecendo, aí sim teria sido uma perda. E a Miranda, ela continua, porque aquele é o mundo dela, e talvez ela nem queira sair. E isso também é válido. Nem todo mundo quer a mesma coisa. E é isso que torna esse filme tão bom. Ele não te diz o que é certo, ele te mostra possibilidades e deixa você decidir. E sinceramente, poucos filmes fazem isso tão bem quanto O Diabo Veste Prada. Beleza, agora que a gente já fechou a história, eu quero fazer uma coisa diferente aqui com você. Porque tem algo sobre O Diabo Veste Prada que só bate de verdade depois que o filme acaba. Sabe quando você termina um filme e fica tipo, ok, gostei, e segue a vida? Então, esse não é assim. Esse é daqueles que vai ficando na sua cabeça. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Na primeira vez que eu assisti, eu vi a Andy como a heroína óbvia. Tipo, ela entrou num ambiente tóxico, mudou, percebeu e saiu. Fim. Só que quando eu reassisti anos depois, com mais experiência, mais vivência, eu comecei a enxergar coisas que eu simplesmente não via antes. E aqui começa a parte mais interessante. Esse filme muda dependendo de quem você é quando assiste. Sério. Se você está começando a vida profissional, você provavelmente se identifica com a Andy. Aquela vontade de crescer, de provar valor, de agarrar qualquer oportunidade. Mas se você já passou por ambientes de alta pressão, talvez você comece a entender a Miranda de um jeito meio desconfortável. E calma, não é passar pano, mas é entender. Porque existe uma diferença grande entre ser cruel e ser moldado por um sistema que exige que você seja assim para sobreviver. E esse é um ponto que eu acho que muita gente ignora. A Miranda não acorda um dia e decide,
Vou ser uma pessoa horrível. Ela foi construída assim. E isso não justifica tudo o que ela faz, mas explica muita coisa. Agora, ao mesmo tempo, o filme também não romantiza isso. Ele mostra o custo. E esse custo aparece em todo mundo. Na Emily, que literalmente se destrói tentando alcançar um padrão impossível. No Nigel, que mesmo sendo leal, talentoso e dedicado, é descartado quando deixa de ser útil. E na Andy, que quase perde a própria identidade no processo. E aí vem a pergunta que, pra mim, é o coração desse filme. Vale a pena? Tipo, de verdade. Vale a pena chegar no topo, se o preço é você mesmo? E o mais interessante é que o filme não responde isso de forma direta. Porque pra Miranda, vale. Ela fez a escolha dela. E ela vive com isso. Pra Andy, não valeu. E ela saiu. E nenhuma das duas está errada dentro da lógica delas. E isso é muito mais complexo do que parece. Agora deixa eu trazer isso pra vida real, porque é aí que esse filme fica ainda mais forte. Eu já vi gente mudando completamente por causa de trabalho. Tipo, pessoas que eram leves, tranquilas, e que depois de um tempo em certos ambientes ficaram duras, frias, sempre cansadas. E não porque quiseram, mas porque precisaram. E isso é assustador, porque a mudança acontece devagar, quase invisível, igual com a Andy. E quando você percebe, já aconteceu. E talvez seja por isso que o momento em que ela joga o celular na fonte seja tão impactante, porque não é só sobre sair de um emprego, é sobre interromper um processo, é sobre dizer, ok, isso aqui tá me levando para um lugar que eu não quero ir. E isso exige muita consciência, muito mais do que simplesmente continuar. Agora, tem outro ponto que eu acho que merece atenção, o conceito de sucesso que o filme apresenta. Porque no começo, sucesso para Andy era uma coisa, depois vira outra completamente diferente, e no final, ela redefine isso de novo. E isso é muito real, porque sucesso não é fixo, ele muda conforme você muda. E o problema é quando você não para questionar isso, quando você simplesmente segue o fluxo e aceita a definição de sucesso que o ambiente te dá. E aí, quando vê, você está vivendo uma vida que nem é exatamente sua. E isso é pesado. Agora voltando para Miranda, porque eu acho que ela merece mais uma camada aqui. Tem uma cena em Paris, bem sutil, onde ela fala sobre o divórcio. E ali, pela primeira vez, você vê uma rachadura. Não é um breakdown, não é algo dramático, mas é humano. E isso muda tudo, porque mostra que por trás daquela postura impecável, existe alguém que também perde coisas, que também paga um preço. E isso conecta com a decisão dela de sacrificar o Nigel, porque naquele momento, ela não está pensando em amizade, lealdade ou justiça. Ela está pensando em manter o mundo dela intacto, e talvez porque ela já perdeu outras coisas antes, e isso é triste, mas ao mesmo tempo é real. Agora voltando para Andy mais uma vez. O mais interessante sobre o final dela não é o emprego novo, não é o relacionamento. É a consciência. Ela sai sabendo como aquele mundo funciona, sabendo do que ela é capaz, e principalmente, sabendo o que ela não quer ser. E isso é crescimento de verdade. Não é sobre voltar a ser quem você era, é sobre escolher quem você quer ser depois de tudo que você viveu. E isso é muito mais poderoso. Então, quando alguém me pergunta, qual é a moral de O Diabo Veste Prada? Eu não falo sobre moda. Eu não falo sobre chefes difíceis. Eu falo sobre limites, sobre identidade, sobre ter a coragem de olhar para a própria vida e perguntar: isso aqui ainda faz sentido para mim? E, se a resposta for não, ter coragem de mudar, mesmo que isso custe algo, porque sempre custa. E talvez essa seja a parte mais honesta de todo o filme, porque quando você começa a olhar além da história, você percebe que esse filme é quase uma versão suavizada de algo muito mais real e muito mais pesado. E aqui vai uma das curiosidades mais famosas, mas que muda completamente a forma como você vê tudo. A personagem Miranda Priestly foi fortemente inspirada na Anna Wintour, e se você não conhece esse nome, basicamente ela é uma das figuras mais poderosas do mundo da moda. Tipo, nível lendário mesmo. Aquela pessoa que pode literalmente definir o que vai ser tendência no mundo inteiro. Agora pensa comigo, quando você descobre isso, várias coisas começam a fazer sentido.
A postura da Miranda, o jeito frio, a forma como todo mundo ao redor dela anda na ponta dos pés. Isso não é exagero de Hollywood, é baseado em relatos reais. E isso deixa o filme muito mais interessante e um pouco mais assustador também, porque não é só ficção. Agora, o mais curioso é que a própria Anna Wintour nunca confirmou oficialmente que a personagem é sobre ela, mas também nunca negou de forma direta. E dizem que ela assistiu o filme. E sabe qual foi a reação? Ela teria dito que gostou, especialmente das roupas. E cara, isso é muito Miranda, tipo, totalmente dentro da personagem. Agora vamos falar da Andy. Muita gente não sabe, mas a história vem de um livro, escrito por Lauren Weisberger. E aqui fica ainda mais interessante, porque a autora trabalhou como assistente da própria Anna Wintour, ou seja, muita coisa ali vem de experiência real, só que o livro é bem mais ácido, mais direto, menos cinematográfico e mais crítico. O filme suaviza algumas coisas, deixa outras mais elegantes, mas a essência continua ali, e isso explica por que tudo parece tão autêntico. Agora, indo para os atores. Cara, a escolha de elenco desse filme é simplesmente absurda de boa, especialmente a Meryl Streep como Miranda. E aqui vai um detalhe que muda tudo: a forma como ela construiu a personagem. Porque, no roteiro original, a Miranda era muito mais barulhenta, mais explosiva, quase uma vilã clássica. E a Meryl chegou e fez o oposto. Ela decidiu que a Miranda seria silenciosa, fria, controlada. E isso elevou a personagem para outro nível. Porque, vamos ser honestos, gente que grita assusta, mas gente que fala baixo e todo mundo obedece? Isso é poder de verdade. E foi uma escolha da atriz. Agora, a Andy, interpretada pela Anne Hathaway, também tem uma história interessante. Ela não era a primeira escolha para o papel. Na verdade, o estúdio considerou várias outras atrizes antes. E isso é curioso, porque hoje é difícil imaginar outra pessoa nesse papel. Mas sabe o que eu acho mais interessante? A forma como ela conseguiu equilibrar a personagem. Porque seria muito fácil fazer a Andy como a boa contra o mundo mau. Mas não, ela traz nuances, ela erra, ela muda, ela incomoda, e isso torna tudo mais real. Agora vamos falar de uma coisa que pouca gente percebe: o impacto cultural desse filme. Porque ele não ficou só no cinema. Ele influenciou como muita gente vê o ambiente de trabalho até hoje. Principalmente aquela ideia do chefe exigente, do ambiente competitivo, da busca por aprovação. Isso virou quase um arquétipo, e muita gente usa esse filme como referência até hoje. Tipo, meu chefe é igual a Miranda. E às vezes, é mesmo. Agora, tem uma teoria que eu acho muito interessante, e meio polêmica também. Tem gente que diz que a Miranda não é a vilã da história, que na verdade, ela é a protagonista, e a Andy seria tipo uma versão mais jovem dela, tipo uma origem. E quando você olha por esse ângulo, o filme muda completamente, porque vira uma história sobre sucessão, sobre como alguém entra nesse mundo, e pode acabar se tornando aquilo que antes criticava. E a decisão final da Andy seria justamente quebrar esse ciclo, não virar a próxima Miranda. E mano, isso faz muito sentido, principalmente quando você lembra daquele momento em Paris, porque ali parecia mesmo que ela estava a um passo de se tornar aquilo. Agora, outra curiosidade rápida, mas muito boa: as roupas do filme. Cara, isso aqui é outro nível. Foram usadas peças de várias marcas de luxo reais, e o figurino ajudou a contar a história tanto quanto o roteiro, porque você consegue ver a evolução da Andy só pelas roupas. No começo, tudo é meio desalinhado, neutro, simples. Depois vira algo mais sofisticado, mais integrado ao ambiente, e no final, ela encontra um equilíbrio. E isso não é por acaso, é narrativa visual, e funciona demais. Agora, deixa eu fechar essa parte com uma reflexão que, para mim, resume tudo isso. Esse filme é muito mais real do que parece, e talvez seja por isso que ele continua relevante até hoje. Porque não importa se você trabalha com moda, escritório, internet, qualquer coisa. A dinâmica é a mesma: pressão, ambição, adaptação e escolha. E no fim, tudo volta para a mesma pergunta: quem você se torna no processo? Mas não só, cenas legais. Eu tô falando daquelas cenas que parecem simples,
mas quando você presta atenção de verdade, você percebe que tem muita coisa acontecendo ali por baixo. E a gente tem que começar com aquela clássica, a cena do suéter azul. Cara, essa cena é simplesmente genial, porque até ali a Andy ainda tá naquela posição meio debochada, meio, isso aqui é fútil, ninguém liga pra isso de verdade. E aí, a Meryl Streep, como Miranda, faz aquilo que, na minha opinião, é uma das melhores humilhações elegantes da história do cinema. Ela não levanta a voz, ela não perde o controle, ela só explica. Explica como aquele suéter azul meio sem graça, na verdade, é resultado de decisões que começaram anos antes, com estilistas, tendências, escolhas que foram filtradas, até chegar ali, no guarda-roupa da Andy. E boom! Em poucos minutos, o filme destrói completamente a ideia de que moda é algo superficial. E mais do que isso, mostra como a gente consome coisas sem entender de onde elas vêm. E essa cena não é só sobre moda, é sobre ignorância confortável. E é ali que a Andy começa a quebrar. Agora, outra cena que muita gente ama, mas nem todo mundo analisa de verdade, é o makeover. Aquela sequência onde a Andy começa a mudar o visual. E sim, é divertida. Sim, é estilosa. Mas olha mais fundo. Aquilo não é só uma transformação estética, é uma aceitação. É o momento em que ela decide entrar no jogo. E o mais interessante é que o filme faz você gostar disso. Você torce por ela, você acha incrível. E só depois, você percebe que talvez aquilo fosse o começo do problema. E isso é muito bem construído. Agora vamos para uma cena mais sutil, mas muito importante. Os momentos de silêncio da Miranda. Tem várias cenas onde ela tá só olhando, observando. E cara, isso é atuação pura, porque a Meryl Streep consegue transmitir julgamento, aprovação, desprezo, tudo sem falar quase nada. E isso cria uma tensão absurda, porque você nunca sabe exatamente o que ela tá pensando. E isso coloca você na mesma posição da Andy, sempre tentando interpretar, sempre tentando agradar. Agora uma cena que me pega muito é quando a Andy consegue o impossível. Aquele momento em que a Miranda pede algo absurdo, e a Andy vai lá e resolve. E a reação da Miranda? Quase nada, só um leve reconhecimento. E isso é muito importante, porque mostra como naquele ambiente o extraordinário vira o mínimo esperado. E isso é uma armadilha, porque você começa a correr atrás de um padrão que nunca para de subir, e aí você nunca se sente suficiente. Agora vamos falar da cena do acidente da Emily, porque ela é rápida, mas simbólica demais. A Emily sempre correndo, sempre no limite, sempre colocando o trabalho acima de tudo. E aí, de repente, ela para, de forma brusca. E isso não é só um acidente. É o corpo dizendo, chega. É o sistema cobrando o preço. E é também o momento em que a Andy passa de espectadora para participante ativa, porque depois disso, ela não tá mais só tentando sobreviver, ela tá ocupando espaço. Agora, claro, a gente precisa falar da cena em Paris, especialmente aquela revelação envolvendo o Nigel. Cara, essa cena é pesada de um jeito diferente, porque não tem explosão emocional, é tudo contido, e isso torna mais cruel. Quando a Miranda revela o plano dela, com aquela calma absurda, você percebe o nível do jogo. E a reação do Nigel? Aquilo dói, porque é decepção pura. E ali, o filme tira qualquer dúvida que ainda existia. Aquele mundo não tem espaço para lealdade. Agora, talvez a cena mais simbólica de todas, o celular na fonte. E olha, isso aqui é cinema puro, porque não precisa de diálogo, não precisa de explicação. A Andy recebe a ligação, olha para aquilo e decide. E quando ela joga o celular, é tipo um corte, um rompimento, um acabou. E é muito poderoso porque é simples. E é isso que torna a cena tão memorável. Agora, para fechar, a última cena, aquela troca de olhares, a Andy caminhando, a Miranda no carro, e aquele micro sorriso. E cara, isso aqui é detalhe de mestre, porque não é um final óbvio, não é um fechamento completo, é só uma confirmação silenciosa, de respeito, de reconhecimento, e talvez até de orgulho, mas do jeito da Miranda. Agora deixa eu te falar uma coisa que eu percebi reassistindo esse filme. As melhores cenas não são as mais barulhentas, são as mais contidas,
Porque esse filme confia no espectador. Ele não explica tudo, ele deixa você sentir, interpretar. E isso é raro, principalmente hoje em dia. E talvez seja por isso que O Diabo Veste Prada continua sendo tão bom mesmo depois de tantos anos. Porque ele não envelhece fácil, ele continua relevante. Porque até aqui a gente analisou a história, os personagens, as cenas. Mas agora vem aquela pergunta que sempre divide geral. Afinal, quem estava certo em O Diabo Veste Prada? E já vou te avisar, não tem resposta confortável aqui. Mas é justamente isso que faz esse filme ser tão bom. Vamos começar pela Andy. No começo, é fácil ficar do lado dela. Ela entra naquele mundo meio sem querer, tenta se manter fiel a quem ela é, sofre, aprende, evolui. Beleza. Mas conforme o filme avança, ela começa a tomar decisões que não são tão fáceis de defender. Ela aceita coisas que antes criticava. Ela passa por cima de relações. Ela começa a priorizar o trabalho acima de tudo. E aí a pergunta muda. Não é mais, ela está certa? É, até onde ela ainda está certa? Porque crescer envolve mudar. Mas, quando essa mudança vira perda de identidade? E eu acho que o filme brinca exatamente com esse limite. Agora vamos falar da Miranda. Porque, honestamente, ela é a personagem mais difícil de julgar. Por um lado, ela é fria, exigente, muitas vezes injusta. Ela trata as pessoas como peças. Ela sacrifica quem for necessário. E isso é inegável. Mas, por outro lado, ela é extremamente competente. Ela construiu tudo aquilo. Ela sobrevive num ambiente onde qualquer fraqueza pode custar tudo. E aqui entra uma visão que muita gente evita. A Miranda joga o jogo melhor do que ninguém. E talvez esse seja o único jeito de estar ali. Isso não faz dela boa, mas também não deixa ela tão simples quanto uma vilã. Agora, Nate. E aqui, eu sei que vai dar discussão, porque tem muita gente que odeia o Nate nesse filme, mas eu acho que a situação dele é mais complexa. Ele vê a Andy mudando, vê ela se afastando, vê ela entrando num mundo que vai contra tudo que ela dizia acreditar. E ele reage mal, ele julga, ele não apoia como deveria, mas ao mesmo tempo, ele não está completamente errado, ele só não sabe lidar com aquilo. E isso é muito humano. Agora, o problema dele é que ele não tenta entender, ele não cresce junto, ele fica preso à versão antiga da Andy, e isso cria um choque inevitável. Agora vamos falar da Emily, porque sinceramente, ela merece muito mais reconhecimento nessa discussão. A Emily vive aquilo, respira aquilo, se sacrifica por aquilo, e mesmo assim, ela é descartável. E isso levanta uma questão pesada. Até que ponto dedicação garante algo? Porque no caso dela, não garantiu. E isso mostra como aquele mundo pode ser cruel. Agora junta tudo isso. Andy mudando, Miranda sobrevivendo, Nate resistindo, Emily se destruindo. E aí você percebe, ninguém tá 100% certo, e ninguém tá completamente errado. E essa é a resposta mais honesta. Mas calma, dá pra ir mais fundo ainda, porque talvez a pergunta esteja errada. Talvez não seja sobre quem está certo, talvez seja sobre quem fez escolhas conscientes. E aqui, a Andy ganha um ponto enorme, porque ela percebe. Ela entende o que está acontecendo, e ela decide sair. Já a Miranda, ela também é consciente, mas escolhe ficar e pagar o preço. E isso também é uma escolha válida. Agora o Nate, ele demora para entender, ele reage antes de refletir, mas eventualmente ele amadurece. E a Emily, talvez seja a única que nunca teve realmente a chance de escolher, porque ela já estava completamente dentro daquele sistema, e isso muda tudo. Agora deixa eu trazer isso para um nível mais pessoal, porque esse tipo de situação não é só de filme. Todo mundo, em algum momento, vai enfrentar algo parecido, um trabalho que exige demais, uma oportunidade que vem com um custo, uma mudança que parece necessária, mas desconfortável. E aí vem a pergunta: o que você faz? Você se adapta completamente? Você resiste? Você sai? Não existe resposta universal. E é por isso que esse filme continua relevante, porque ele não te diz o que fazer, ele só mostra caminhos e consequências, e deixa você decidir. Agora, se você me perguntar, minha opinião pessoal mesmo, eu acho que a Andy fez a melhor escolha possível. Para ela.
Não porque sair é sempre a resposta, mas porque ela saiu no momento certo, antes de se perder completamente. E isso exige consciência. Agora, a Miranda, ela representa outro tipo de escolha, a escolha de priorizar a carreira acima de tudo. E tem gente que faz isso na vida real, e não necessariamente se arrepende, e isso também é válido, desde que seja consciente. Agora, o que não funciona é viver no automático, é entrar num caminho sem questionar, e só perceber tarde demais, e é exatamente isso que o filme critica. Então, no final, não é sobre certo ou errado, é sobre escolha e responsabilidade, e entender que toda escolha tem um custo, sempre, e você não pode ter tudo. E talvez essa seja a verdade mais incômoda de O Diabo Veste Prada. Porque não é mais só sobre o que os personagens fazem, é sobre por que eles fazem. E quando você começa a analisar isso, o filme fica bem mais pesado do que parece. Vamos começar com a Miranda, porque ela é, sem dúvida, a personagem mais complexa aqui. A Meryl Streep construiu uma personagem que, na superfície, parece só fria, distante, quase mecânica. Mas se você olhar mais fundo, a Miranda é movida por medo, e isso muda tudo. Medo de perder relevância, medo de ser substituída, medo de mostrar fraqueza num ambiente que devora qualquer sinal disso. E quando você entende isso, várias atitudes dela começam a fazer sentido. Não ficam corretas, mas ficam compreensíveis, porque toda vez que ela toma uma decisão dura, tipo o que acontece com o Nigel, não é só frieza, é autopreservação. É alguém que já entendeu que, naquele mundo, ou você controla, ou você é controlado. E talvez o mais assustador seja isso. Ela não parece se arrepender, porque para ela, aquilo não é pessoal, é necessário. Agora vamos para Andy. Interpretada pela Anne Hathaway, ela começa como alguém muito bem definida. Ela sabe o que quer, ela tem valores claros, ela tem uma identidade forte. Só que essa identidade nunca foi testada de verdade. E é isso que o filme faz. Ele coloca ela num ambiente que desafia tudo que ela acredita. E aí você vê algo muito real acontecendo. Ela se adapta. E aqui entra um ponto psicológico interessante. A Andy não muda de uma vez. Ela vai ajustando pequenas coisas. Primeiro, ela aceita as regras. Depois, ela começa a performar melhor. Depois, ela começa a gostar da validação. E quando você percebe, ela já internalizou o sistema. E isso é exatamente como mudanças profundas acontecem na vida real. Não é uma virada brusca, é um acúmulo. Agora, o momento-chave dela não é quando ela muda, é quando ela se reconhece mudando. Porque muita gente muda e nunca percebe. Ela percebe, e isso faz toda a diferença. Agora vamos falar da Emily, porque psicologicamente ela é talvez a personagem mais trágica. A Emily não está se adaptando, ela já está completamente moldada. A identidade dela está totalmente ligada ao trabalho. Ela não existe fora daquilo, e isso é perigosíssimo, porque quando o trabalho balança, ela balança junto. E quando ela é substituída, não é só profissional, é existencial. E isso explica a obsessão dela, a rigidez, o desespero. Ela não pode falhar, porque falhar significa perder tudo. Agora, o Nigel? Cara, o Nigel é um dos personagens mais interessantes nesse aspecto, porque ele é consciente, ele entende o sistema, ele sabe como as coisas funcionam, e mesmo assim, ele escolhe ficar. E isso é muito diferente da Emily, porque ele não é ingênuo, ele não tá iludido, ele só aceita o jogo, e talvez até goste dele. Só que isso torna a queda dele ainda mais dolorosa, porque ele sabia das regras, e mesmo assim, foi atingido. E isso mostra que naquele ambiente, ninguém tá realmente seguro. Agora vamos voltar para Miranda por um segundo, porque tem uma camada final aqui que eu acho essencial: a solidão. Aquela posição de poder extremo vem com isolamento. Ela não tem amigos de verdade naquele ambiente, não tem confiança real, tudo é estratégico, e isso aparece de forma sutil, mas constante. E talvez seja por isso que ela respeita a Andy no final, porque a Andy fez algo que ela não fez. Ela saiu. E isso, naquele contexto, é quase um luxo. Agora deixa eu juntar tudo isso numa ideia só. Esse filme não é sobre moda,
É sobre identidade sob pressão. É sobre o que acontece quando o ambiente em que você está começa a redefinir quem você é. E mais importante, sobre se você percebe isso a tempo. Porque olha os quatro principais. Miranda escolheu o poder. Andy escolheu sair. Emily perdeu o controle. Nigel aceitou o risco. E cada um desses caminhos tem um preço diferente. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, bem direta. Qual desses você acha que é o mais comum na vida real? Porque, sendo honesto, a maioria das pessoas não é a Andy. A maioria não percebe a tempo. Ou percebe, mas não sai. E isso é o que torna esse filme tão desconfortável. Porque ele não está falando de um mundo distante. Ele está falando de dinâmicas que existem em qualquer lugar. E talvez seja por isso que, mesmo depois de tantos anos, O Diabo Veste Prada ainda bate tão forte, porque no fundo, todo mundo já esteve, ou vai estar, numa versão dessa história. Agora a gente vai direto no que muita gente realmente busca quando termina esse filme, e fica pensando nele depois. Não é só história boa, é tipo, ok, o que isso diz sobre minha vida? E é aqui que O Diabo Veste Prada fica perigoso de um jeito bom, porque ele começa a parecer menos um filme e mais um espelho. Então vamos falar de lições reais, mas sem romantizar nada. A primeira coisa que esse filme escancara é simples: talento não é suficiente. A Andy não chega lá por sorte só. Ela trabalha, aprende rápido, se adapta. Mas o ponto não é esse. O ponto é, no mundo da Miranda, todo mundo ali é bom. E isso muda completamente a regra do jogo. Porque quando todo mundo é competente, o diferencial não é mais habilidade, é resistência, é aguentar pressão, é não quebrar. E isso é algo que muita gente só entende na prática. Agora a segunda lição, e essa é pesada. Ambientes moldam pessoas mais rápido do que pessoas mudam ambientes. A Andy não entra naquele mundo e continua igual. Ninguém continua igual. Ela vai sendo moldada aos poucos. E o mais assustador é que isso não acontece de forma dramática. Acontece em pequenas concessões. Responder rápido, ficar mais tempo, aceitar mais uma tarefa impossível, ignorar um limite aqui, outro ali. E quando você vê, já virou outra versão sua. E isso não é ficção. Isso é comportamento humano básico sob pressão constante. Agora a terceira lição, talvez a mais desconfortável de todas. Competência não garante proteção. Olha a Emily. Ela é dedicada, obcecada, fiel ao sistema, e mesmo assim, é descartável. Olha o Nigel. Talentoso, experiente, importante, e mesmo assim, substituível quando não é conveniente. E isso quebra aquela ideia confortável de que, se eu fizer tudo certo, vou ser reconhecido. Porque no mundo real, nem sempre funciona assim. Agora a quarta lição. Admiração e toxicidade podem coexistir. E isso é onde o filme fica realmente inteligente. Porque você assiste a Miranda e pensa, eu nunca quero ser assim. Mas ao mesmo tempo, você respeita ela. Você entende a eficiência. Você reconhece o impacto. E isso cria uma tensão interna, porque nem tudo que funciona é saudável. E nem tudo que é desconfortável é errado. Agora vamos para a quinta lição. E essa aqui é quase um tapa. Crescimento profissional pode custar identidade pessoal, se não houver consciência. A Andy cresce, muito, mas em algum momento, ela quase se perde. E o ponto de virada não é quando ela fica boa no trabalho, é quando ela percebe o custo disso, e decide parar antes de atravessar uma linha sem volta. E isso é crucial, porque crescimento sem reflexão vira só deslocamento. Agora a sexta lição. Nem todo mundo no seu caminho vai crescer com você, e isso dói. O Nate não acompanha a transformação da Andy. A Emily não tem espaço para mudança. O Nigel escolhe outro caminho. E isso mostra algo simples, mas real. Crescimento separa pessoas. Nem sempre por conflito. Às vezes só por direção. Agora a sétima lição. E talvez a mais importante. Sucesso sem alinhamento pessoal perde sentido rápido. A Andy chega num ponto onde ela tem tudo que deveria querer. Reconhecimento, acesso, prestígio. Mas mesmo assim, não parece certo. E isso é o sinal mais claro de desalinhamento. Porque quando você precisa se desconectar de quem você é para manter algo, isso começa a cobrar preço. Agora deixa eu trazer isso tudo para uma visão mais direta.
Esse filme não tá dizendo, não trabalhe duro, nem, não busque sucesso. Ele tá dizendo, entenda o custo, e saiba quando esse custo começa a ser você mesmo, porque tem diferença entre se adaptar e se apagar. Agora, uma coisa que muita gente não percebe, o filme nunca demoniza a ambição, ele só mostra o lado que raramente aparece na superfície, o desgaste, a pressão constante, a mudança silenciosa. E isso é o que torna ele tão real, porque ninguém vira outra pessoa de um dia para o outro. Mas todo mundo muda um pouco quando entra num sistema forte o suficiente. Agora, se eu tivesse que resumir essa parte toda em uma ideia, só seria: você não escolhe só o que quer alcançar, você também escolhe o tipo de pessoa que vai se tornar para chegar lá. E essa escolha nem sempre é óbvia no começo. Às vezes, só fica clara depois. E aí pode ser tarde. E é exatamente isso que o filme mostra com a Andy. Ela percebe e reage a tempo. E isso é o diferencial dela. Agora, se você parar para pensar, talvez esse filme não seja sobre moda, nem sobre carreira, mas sobre consciência, sobre perceber mudanças antes que elas te engulam e agir, mesmo que isso signifique sair de algo grande. Agora a gente chega naquele tipo de conclusão que não é exatamente uma conclusão, porque o Diabo Veste Prada não te entrega uma moral fechada. Ele te deixa com uma sensação. E essa sensação é meio incômoda, porque ela não resolve nada para você. Ela só fica ali. Então vamos direto ao ponto. O que esse filme realmente diz sobre sucesso hoje? E já vou começar quebrando uma ideia comum. Sucesso não é uma linha de chegada, é um ambiente. E isso muda tudo. Porque quando você pensa em sucesso como chegar lá, você imagina um fim. Mas o filme mostra outra coisa. Ele mostra um sistema onde não existe fim, existe só manutenção. Você não chega na posição da Miranda e relaxa. Você precisa sustentar aquilo o tempo todo, e isso cobra um preço constante. Agora pensa na Andy. Ela entra achando que sucesso é reconhecimento jornalístico, impacto, escrita, propósito. Depois ela começa a ver sucesso como eficiência, performance, aceitação dentro de um círculo específico. E por um momento, isso parece funcionar. Mas aí vem a virada, porque ela percebe que esse novo sucesso não combina mais com ela. E aqui está uma coisa importante. O filme não diz que o sucesso dela era falso. Ele diz que era incompatível com quem ela estava se tornando. E isso é diferente. Agora vamos para Miranda. Para ela, sucesso não é uma fase, é sobrevivência contínua. Ela não está no topo como um destino confortável. Ela está no topo como posição instável. E isso muda completamente o comportamento dela, porque tudo vira manutenção de controle. E aqui entra uma verdade meio dura. Em certos ambientes, sucesso e pressão são a mesma coisa. Não existe um sem o outro. Agora, uma coisa que o filme deixa muito clara, mesmo sem falar diretamente: o preço do sucesso raramente é visível de fora. Você vê o resultado, não vê o desgaste. Você vê a posição, não vê o custo psicológico. E isso é o que torna tudo tão enganoso. Agora vamos trazer isso para Andy de novo, porque a decisão dela no final não é só emocional, é estratégica também. Ela entende que aquele tipo de sucesso não é sustentável para ela, e isso é maturidade. Não é desistência, é leitura de contexto. E isso é algo que muita gente só aprende errando. Agora deixa eu falar uma coisa importante aqui. O filme também desmonta a ideia de trajetória única. A Andy não segue um caminho linear. Ela não sobe e continua subindo. Ela sobe, percebe, recua, redefine. E isso é muito mais real do que qualquer narrativa tradicional de sucesso, porque na vida real, quase ninguém cresce em linha reta. Agora pensa na Emily. Ela representa outro tipo de visão de sucesso, o sucesso como sacrifício total. E o filme mostra o custo disso de forma bem direta, porque quando tudo na sua vida vira performance, não sobra espaço para nada fora disso, e quando algo quebra, não tem rede de apoio. Agora o Nigel traz uma terceira visão, o sucesso como reconhecimento criativo dentro do sistema. Mas até isso tem limite, porque ele também entende que talento sozinho não garante permanência, e isso é importante. Agora deixa eu te dar a ideia central que amarra tudo isso. O filme mostra que sucesso não é uma coisa só. Ele muda dependendo do ambiente, das pessoas ao redor e, principalmente,
de quem você está se tornando dentro dele. E aqui está o ponto mais importante de todos. Se você não define sucesso para você mesmo, o ambiente define por você. E quase sempre, ele define em função do sistema, não da sua identidade. Agora, o final da Andy deixa isso bem claro. Ela escolhe um tipo diferente de sucesso, mais instável talvez, menos glamuroso, mas mais alinhado. E isso é o que torna a decisão dela tão forte, porque ela não rejeita o crescimento, ela rejeita o descompasso. E isso é muito mais profundo. Agora, olhando o filme como um todo, ele não é uma crítica simples ao trabalho, nem uma defesa da vida equilibrada. Ele é uma análise de como ambientes moldam definições de sucesso sem você perceber. E quando você percebe, já está dentro, ou já saiu. E talvez a parte mais honesta disso tudo seja essa. Não existe escolha perfeita, só escolhas conscientes ou inconscientes. E a diferença entre as duas muda tudo. Agora, se você quiser resumir O Diabo Veste Prada em uma ideia só sobre sucesso hoje, seria algo assim. Sucesso não é onde você chega, é o que você aceita se tornar para chegar lá. E isso não tem resposta certa, só tem reflexão. Agora sim, a gente chegou naquela parte final que não é só encerramento de vídeo. É tipo a última impressão que fica depois que tudo já foi dito sobre O Diabo Veste Prada. E se tem uma coisa que esse filme faz bem, é te deixar pensando depois que acaba. Não é um final barulhento, não é um final com respostas. É um final que continua na sua cabeça, e isso é raro. Porque quando a Andy passa pela Miranda no final, não existe grande conversa, não existe reconciliação emocional, não existe explicação. Existe distância. E reconhecimento silencioso. E isso diz mais do que qualquer diálogo longo, porque ali você entende uma coisa simples. As duas mudaram, só que em direções diferentes. E isso não cria vilão, cria consequência. Agora deixa eu te falar uma coisa que eu acho muito importante nesse fechamento. O filme não tenta te convencer de nada. Ele não diz, fique no trabalho, ou saia do trabalho, ou siga seus sonhos. Ele só mostra o custo de cada caminho. E isso é o mais honesto possível. Agora pensa na Andy naquele momento final. Ela não tá triunfante, ela não tá derrotada, ela tá consciente. E isso é diferente de tudo que a gente viu antes, porque no começo do filme ela reage, depois ela se adapta, depois ela se perde um pouco, e no final, ela escolhe. E essa escolha não vem de emoção pura, vem de entendimento. E isso é crescimento de verdade. Agora, uma coisa que muita gente não percebe nesse final. A Miranda não perde nada ali. Ela continua exatamente onde estava. E isso é importante, porque o mundo dela não depende da aprovação da Andy. Mas ainda assim, existe aquele micro-momento de reconhecimento. E isso é tudo que ela oferece. E tudo que ela consegue oferecer. Agora, se você olhar para isso de forma mais fria, o filme mostra duas formas de poder coexistindo. O poder da adaptação e o poder da permanência. A Andy representa movimento, a Miranda representa estabilidade, mas uma estabilidade que cobra um preço constante. Agora vamos trazer isso para uma visão mais humana, porque no fundo, esse filme não é sobre carreira, é sobre identidade sob pressão, sobre o que acontece quando o ambiente começa a te empurrar para versões de você que você nunca planejou ser, e sobre o momento em que você percebe isso, ou não percebe. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta, como se esse vídeo fosse uma conversa mesmo. Quantas vezes na vida você já mudou só para se encaixar? E quantas dessas mudanças você percebeu na hora? Porque o filme mostra algo simples. A mudança não é o problema. O problema é quando ela acontece sem consciência. Agora, fechando isso tudo, o final da Andy não é uma vitória tradicional, mas também não é uma fuga, é uma redefinição. Ela não destrói o mundo da Miranda, ela só sai dele. E isso já é suficiente. Porque nem todo mundo precisa derrubar um sistema para vencer. Às vezes, só precisa sair dele antes de virar parte dele por completo. E isso é o que torna o encerramento tão forte. Não tem discurso, não tem explicação, só uma decisão silenciosa e consequências que continuam depois. E talvez seja por isso que O Diabo Veste Prada ainda funciona tão bem, porque ele não te dá conforto, ele te dá espelho.
E espelho nunca é só entretenimento, é reflexão. Agora a gente chega naquele tipo de encerramento que não tenta fechar a história, mas tenta te acompanhar depois que ela acaba. Porque O Diabo Veste Prada não termina de verdade na última cena. Ele continua um pouco em você. E esse é o ponto. Se você chegou até aqui nesse vídeo comigo, provavelmente já percebeu uma coisa simples. Esse filme não é sobre moda, não é sobre uma chefe difícil, e nem só sobre uma garota tentando crescer no trabalho. Ele é sobre escolha, e sobre o que essas escolhas fazem com a gente ao longo do tempo. Agora deixa eu te falar algo direto, sem romantizar nada. A vida não vai te dar um momento claro como o da Andy jogando o celular na fonte. Na vida real, quase nunca é assim. Não tem trilha sonora, não tem corte dramático, não tem cena perfeita. O que existe são decisões pequenas, quase silenciosas, que você toma todos os dias sem perceber. Ficar mais um pouco, aceitar mais uma coisa, ignorar um limite, ajustar quem você é só um pouco, e quando você vê, já virou outra versão sua. Agora pensa na Andy. Ela teve um momento de clareza, um momento raro, em que ela conseguiu olhar para a própria trajetória e entender: isso aqui não é mais quem eu quero ser. E isso não é fraqueza, isso é percepção. E talvez seja isso que o filme mais valoriza no final das contas: consciência. Porque todo mundo ali muda, mas nem todo mundo percebe. Agora deixa eu te falar uma coisa sobre a Miranda. Muita gente termina o filme achando que ela é fria demais para ser entendida. Mas a verdade é que ela representa um tipo de realidade que não pede permissão para existir. Ela só existe, e você escolhe se entra nela ou não. E isso também é um tipo de honestidade, bruta, mas honesta. Agora, a parte mais importante disso tudo não é decidir quem estava certo, porque ninguém estava completamente certo, e ninguém estava completamente errado. O ponto real é entender que cada escolha constrói uma versão sua, e nem sempre essas versões são reversíveis. Agora pensa na Andy no final. Ela não volta para quem ela era, ela não desfaz o que viveu, ela leva tudo com ela, só que agora, com consciência. E isso muda tudo, porque o que antes era só adaptação, vira aprendizado, e o que antes era só pressão, vira limite. Agora deixa eu fechar isso de um jeito mais direto, como se fosse a última coisa que você vai ouvir desse vídeo. O mundo vai sempre tentar te moldar. No trabalho, nas relações, nas oportunidades, em tudo. Mas em algum momento, você vai ter que decidir. Até onde isso ainda faz sentido para você? E talvez a resposta não seja sempre sair, mas pelo menos saber que você pode. E isso já muda tudo. Porque a diferença entre se perder e se transformar é perceber quando uma coisa começa a virar a outra. E isso é o que O Diabo Veste Prada deixa com você no final. Não uma resposta, mas uma pergunta que continua depois do vídeo. Agora a gente entra numa parte que não é exatamente sobre o filme, é sobre o que fica depois dele. Porque quando você termina O Diabo Veste Prada, o mais estranho não é o que aconteceu na história, é o que você começa a pensar sobre a sua própria vida. E isso não é coincidência. Esse tipo de filme funciona assim mesmo. Ele te acompanha depois. Não como entretenimento, mas como incômodo leve, daqueles que não machucam, mas também não somem rápido. E talvez essa seja a parte mais honesta de tudo isso. Agora pensa comigo. A gente passa muito tempo tentando encaixar a vida em categorias simples. Trabalho bom ou trabalho ruim. Pessoa certa ou pessoa errada. Sucesso ou fracasso. Mas a vida real raramente respeita essas caixas. E o filme deixa isso bem claro. A Andy não faz só uma escolha certa ou errada. Ela faz uma escolha possível dentro do momento dela. E isso muda tudo. Porque quando você tira o peso de decisão perfeita, você começa a enxergar decisões reais. Agora deixa eu te falar uma coisa mais direta. O mundo não vai parar para te avisar quando você estiver mudando demais. Ninguém vai te dar um alerta tipo: atenção, você está se afastando de quem você era. Isso não existe. O que existe são sinais pequenos. Cansaço constante, desconforto ignorado, coisas que antes importavam, deixando de importar, e você normalizando isso aos poucos, igual acontece com a Andy. Agora, uma coisa interessante sobre esse filme é que ele não demoniza mudança. Na verdade, ele mostra que mudar é inevitável. O ponto não é evitar mudança,
é perceber a direção dela. E isso é muito mais difícil, porque às vezes você está crescendo, mas não está se aproximando de você mesmo. E isso é o paradoxo que o filme deixa no ar. Agora pensa na Miranda. Ela não parece alguém em dúvida, ela parece alguém definida, mas isso também tem um custo, porque quando você se define demais, você perde flexibilidade. E isso também é uma prisão, só que diferente, mais silenciosa, mais estável, mas ainda assim, uma prisão. Agora olha para Emily. Ela representa outro extremo, a pessoa que se entrega totalmente a uma estrutura, que aposta tudo em um sistema. E quando esse sistema não retribui, não existe plano B emocional. E isso é brutal de assistir, porque não é exagero, é real em muitos ambientes. Agora o Nigel, ele talvez seja o mais consciente, era sobrevivência, era oportunidade, mas agora começa a aparecer ambição. E não aquela ambição bonita, motivadora, é uma ambição silenciosa, meio fria, e ao mesmo tempo extremamente humana. Porque pensa comigo, quantas vezes na vida a gente não faz escolhas que a gente sabe que vão machucar alguém, mas mesmo assim a gente faz? O filme não julga isso diretamente, ele só mostra, e isso torna tudo mais desconfortável. Agora, enquanto isso está acontecendo, o relacionamento da Andy com o Nate praticamente implode. E aqui eu preciso falar algo que talvez vá contra muita gente. Esse relacionamento já estava condenado há muito tempo. Não foi a viagem, não foi o trabalho, foi a falta de conexão que foi crescendo aos poucos. O Nate começa a tratar o sucesso da Andy quase como uma traição. E a Andy começa a ver o Nate como alguém que não entende mais ela. E pronto, acabou. Não tem briga gigante. Não tem cena dramática exagerada, só aquele afastamento real, silencioso, que é muito mais comum na vida do que a gente gosta de admitir. E isso deixa a Andy ainda mais presa ao trabalho, porque agora é praticamente tudo que ela tem. E aí chega o momento de Paris. E cara, Paris nesse filme não é só um cenário bonito, é quase um campo de batalha, porque tudo que foi construído até aqui vai ser testado lá. Antes mesmo da viagem acontecer, já rola aquela tensão absurda sobre quem vai. A Emily vive por isso. Tipo, aquilo é o objetivo final dela. E quando a decisão muda, mano, aquilo é devastador. E aqui entra uma das escolhas mais controversas da Andy. Ela aceita ir. E não adianta tentar suavizar isso. Ela sabe o que aquilo significa para Emily. Ela sabe o que aquilo representa, e mesmo assim, ela vai. E é aqui que muita gente perde a empatia por ela. Mas ao mesmo tempo, é aqui que o filme fica mais real, porque a vida não é feita só de decisões bonitas. Às vezes, é sobre escolher você, mesmo que isso custe caro. Agora, chegando em Paris, o clima muda completamente. Tudo fica mais sofisticado, mais elegante, mas também mais frio. E é aqui que a gente começa a ver um outro lado da Miranda, um lado mais vulnerável. Mas calma, não é aquele tipo de vulnerabilidade que te faz sentir pena, é algo mais complexo. Você percebe que ela não é só aquela figura intocável. Ela também está lidando com pressão, com medo de perder posição, com mudanças que estão fora do controle dela. E isso humaniza ela, mas também explica muita coisa. Não justifica, mas explica. E no meio disso tudo, entra o Christian. E cara, o Christian é aquele personagem que parece solução, mas na real é mais um teste. Ele representa aquele mundo sedutor, cheio de oportunidades, conexões, mas também cheio de superficialidade. E a Andy, nesse ponto, já está tão inserida nesse universo que ela começa a se deixar levar. E isso só reforça o quanto ela mudou. Porque se você comparar com a Andy do começo, nem parece a mesma pessoa. E é exatamente essa a intenção do filme, te fazer perceber a mudança, sem precisar falar explicitamente. E enquanto tudo isso acontece, tem uma bomba sendo construída nos bastidores. Traições, decisões estratégicas, jogos de poder. E a Andy,
que antes era só uma observadora, agora tá no meio disso tudo. E sem perceber, ela tá cada vez mais próxima de se tornar algo que ela criticava. E é aqui que o filme começa a preparar o terreno para o momento mais importante de todos, aquele momento em que ela finalmente vai ter que escolher. Não entre trabalho e amor, mas entre quem ela se tornou e quem ela quer ser. E confia, quando esse momento chega, não tem volta. Paris não é mais encantador nesse momento. Paris vira revelação, e tudo começa a pesar de um jeito diferente, porque até aqui a Andy ainda tinha uma certa ilusão de controle. Tipo, ok, eu mudei, mas eu sei até onde eu vou. Só que em Paris, ela começa a perceber que talvez ela não esteja mais no comando da própria história. E isso fica claro na forma como a Miranda se comporta. Tem uma camada ali que muita gente não percebe na primeira vez. A Miranda não é só fria, ela é estratégica num nível absurdo. Cada movimento dela é calculado, cada palavra tem intenção. E é aqui que a gente começa a entender o verdadeiro jogo, porque rola aquele burburinho nos bastidores, aquela tensão no ar, gente cochichando, reuniões estranhas, olhares que dizem mais do que qualquer diálogo. E a Andy sente isso, só que ela ainda não entende completamente, até que ela começa a juntar as peças. A possibilidade de a Miranda perder o cargo, a tal da Jaqueline tentando assumir, aquela sensação de que algo grande vai acontecer. E, mano, esse momento é muito bom porque o filme muda completamente o foco. Não é mais sobre a Andy tentando sobreviver, é sobre ela tentando entender o sistema que ela entrou. E isso já é outro nível. E aí vem uma das atitudes mais interessantes da Andy. Ela tenta avisar a Miranda. E aqui, presta atenção nisso, porque isso mostra que, no fundo, ela ainda tem um senso de lealdade. Ela poderia simplesmente ignorar, poderia pensar, não é problema meu. Mas não, ela se envolve. E isso é importante. Só que a reação da Miranda é fria, quase indiferente, e você fica tipo, como assim? Mas aí vem a virada, aquele momento em que tudo se revela. E cara, essa é facilmente uma das cenas mais pesadas do filme, porque a Miranda não só sabia de tudo, como ela já tinha resolvido tudo. Muita coisa ali vem de experiência real, só que o livro é bem mais ácido, mais direto, menos cinematográfico e mais crítico. O filme suaviza algumas coisas, deixa outras mais elegantes, mas a essência continua ali. E isso explica porque tudo parece tão autêntico. Agora, indo para os atores. Cara, a escolha de elenco desse filme é simplesmente absurda de boa, especialmente a Meryl Streep como Miranda. E aqui vai um detalhe que muda tudo: a forma como ela construiu a personagem. Porque, no roteiro original, a Miranda era muito mais barulhenta, mais explosiva, quase uma vilã clássica. E a Meryl chegou e fez o oposto. Ela decidiu que a Miranda seria silenciosa, fria, controlada. E isso elevou a personagem para outro nível. Porque, vamos ser honestos, gente que grita assusta, mas gente que fala baixo e todo mundo obedece? Isso é poder de verdade. E foi uma escolha da atriz. Agora, a Andy, interpretada pela Anne Hathaway, também tem uma história interessante. Ela não era a primeira escolha para o papel. Na verdade, o estúdio considerou várias outras atrizes antes. E isso é curioso, porque hoje é difícil imaginar outra pessoa nesse papel. Mas sabe o que eu acho mais interessante? A forma como ela conseguiu equilibrar a personagem. Porque seria muito fácil fazer a Andy como a boa contra o mundo mau. Mas não, ela traz nuances, ela erra, ela muda, ela incomoda, e isso torna tudo mais real. Agora vamos falar de uma coisa que pouca gente percebe: o impacto cultural desse filme. Porque ele não ficou só no cinema. Ele influenciou como muita gente vê o ambiente de trabalho até hoje. Principalmente aquela ideia do chefe exigente, do ambiente competitivo, da busca por aprovação. Isso virou quase um arquétipo,
E muita gente usa esse filme como referência até hoje. Tipo, meu chefe é igual a Miranda. E às vezes é mesmo. Agora, tem uma teoria que eu acho muito interessante e meio polêmica também. Tem gente que diz que a Miranda não é a vilã da história, que na verdade ela é a protagonista, e a Andy seria tipo uma versão mais jovem dela, tipo uma origem. E quando você olha por esse ângulo, o filme muda completamente, porque vira uma história sobre sucessão, sobre como alguém entra nesse mundo e pode acabar se tornando aquilo que antes criticava. E a decisão final da Andy seria justamente quebrar esse ciclo, não virar a próxima Miranda. E mano, isso faz muito sentido, principalmente quando você lembra daquele momento em Paris, porque ali parecia mesmo que ela estava a um passo de se tornar aquilo. Agora, outra curiosidade rápida, mas muito boa: as roupas do filme. Cara, isso aqui é outro nível. Foram usadas peças de várias marcas de luxo reais, e o figurino ajudou a contar a história tanto quanto o roteiro, porque você consegue ver a evolução da Andy só pelas roupas. No começo, tudo é meio desalinhado, neutro, simples. Depois vira algo mais sofisticado, mais integrado ao ambiente, e no final, ela encontra um equilíbrio. E isso não é por acaso. É narrativa visual e funciona demais. Agora, deixa eu fechar essa parte com uma reflexão que, para mim, resume tudo isso. Esse filme é muito mais real do que parece, e talvez seja por isso que ele continua relevante até hoje. Porque não importa se você trabalha com moda, escritório, internet, qualquer coisa, a dinâmica é a mesma: pressão, ambição, adaptação e escolha. E no fim, tudo volta para a mesma pergunta: quem você se torna no processo? Mas não só, cenas legais. Eu tô falando daquelas cenas que parecem simples, mas quando você presta atenção de verdade, você percebe que tem muita coisa acontecendo ali por baixo. E a gente tem que começar com aquela clássica, a cena do suéter azul. Cara, essa cena é simplesmente genial, porque até ali a Andy ainda tá naquela posição meio debochada, meio isso aqui é fútil, ninguém liga pra isso de verdade. E aí a Meryl Streep, como Miranda, faz aquilo que, na minha opinião, é uma das melhores humilhações elegantes da história do cinema. Ela não levanta a voz, ela não perde o controle, ela só explica. Explica como aquele suéter azul meio sem graça, na verdade, é resultado de decisões que começaram anos antes, com estilistas, tendências, escolhas que foram filtradas, até chegar ali, no guarda-roupa da Andy. E bum! Em poucos minutos, o filme destrói completamente a ideia de que moda é algo superficial. E mais do que isso, mostra como a gente consome coisas sem entender de onde elas vêm. E essa cena não é só sobre moda, é sobre ignorância confortável. E é ali que a Andy começa a quebrar. Agora, outra cena que muita gente ama, mas nem todo mundo analisa de verdade, completamente certo. E ninguém estava completamente errado. O ponto real é entender que cada escolha constrói uma versão sua, e nem sempre essas versões são reversíveis. Agora pensa na Andy no final. Ela não volta para quem ela era. Ela não desfaz o que viveu. Ela leva tudo com ela, só que agora com consciência. E isso muda tudo, porque o que antes era só adaptação vira aprendizado, e o que antes era só pressão vira limite. Agora deixa eu fechar isso de um jeito mais direto, como se fosse a última coisa que você vai ouvir desse vídeo. O mundo vai sempre tentar te moldar, no trabalho, nas relações, nas oportunidades, em tudo. Mas em algum momento, você vai ter que decidir até onde isso ainda faz sentido para você. E talvez a resposta não seja sempre sair, mas pelo menos saber que você pode. E isso já muda tudo, porque a diferença entre se perder e se transformar é perceber quando uma coisa começa a virar a outra. E isso é o que o Diabo Veste Prada deixa com você no final. Não uma resposta,
mas uma pergunta que continua depois do vídeo. Agora a gente entra numa parte que não é exatamente sobre o filme, é sobre o que fica depois dele. Porque quando você termina O Diabo Veste Prada, o mais estranho não é o que aconteceu na história, é o que você começa a pensar sobre a sua própria vida. E isso não é coincidência. Esse tipo de filme funciona assim mesmo. Ele te acompanha depois, não como entretenimento, mas como incômodo leve, daqueles que não machucam, mas também não somem rápido. E talvez essa seja a parte mais honesta de tudo isso. Agora pensa comigo. A gente passa muito tempo tentando encaixar a vida em categorias simples: trabalho bom ou trabalho ruim, pessoa certa ou pessoa errada, sucesso ou fracasso. Mas a vida real raramente respeita essas caixas, e o filme deixa isso bem claro. A Andy não faz só uma escolha certa ou errada, ela faz uma escolha possível dentro do momento dela, e isso muda tudo. Porque quando você tira o peso de decisão perfeita, você começa a enxergar decisões reais. Agora deixa eu te falar uma coisa mais direta. O mundo não vai parar para te avisar quando você estiver mudando demais. Ninguém vai te dar um alerta tipo: atenção, você está se afastando de quem você era. Isso não existe. O que existe são sinais pequenos: cansaço constante, desconforto ignorado, coisas que antes importavam, deixando de importar, e você normalizando isso aos poucos, igual acontece com a Andy. Agora, uma coisa interessante sobre esse filme é que ele não demoniza a mudança. Na verdade, ele mostra que mudar é inevitável. O ponto não é evitar mudança, é perceber a direção dela. E isso é muito mais difícil, porque às vezes você está crescendo, mas não está se aproximando de você mesmo. E isso é o paradoxo que o filme deixa no ar. Agora pensa na Miranda. Ela não parece alguém em dúvida. Ela parece alguém definida. Mas isso também tem um custo. Porque quando você se define demais, você perde flexibilidade. E isso também é uma prisão, só que diferente, mais silenciosa, mais estável, mas ainda assim uma prisão. Agora olha para Emily. Ela representa outro extremo, a pessoa que se entrega totalmente a uma estrutura, que aposta tudo em um sistema. E quando esse sistema não retribui, não existe plano B emocional. E isso é brutal de assistir, porque não é exagero, é real em muitos ambientes. Agora o Nigel. Ele talvez seja o mais consciente de todos. Ele entende o jogo, mas ainda assim participa dele. E isso mostra algo importante. Consciência não te tira automaticamente do sistema, só te faz enxergar ele melhor. Agora deixa eu juntar tudo isso numa ideia simples. Esse filme não é sobre sair ou ficar, é sobre perceber. Porque tem gente que fica e não percebe. Tem gente que sai e percebe tarde demais. E tem gente que, como a Andy, percebe a tempo de ajustar a rota. E isso já é muita coisa. Agora deixa eu te fazer uma pergunta bem direta, sem complicar. Você está vivendo a vida que escolheu ou a vida que foi se ajustando sozinha ao longo do tempo? Porque o filme, no fundo, é sobre isso. Não sobre glamour, não sobre poder, mas sobre direção. E sobre o momento em que você finalmente olha para essa direção e decide: ok, isso ainda faz sentido para mim, ou não. E nenhuma dessas respostas é fácil, mas ignorar a pergunta é o que o filme mais critica. Agora, se você olhar para tudo isso junto, talvez o maior impacto de O Diabo Veste Prada não seja a história, seja o espelho. Porque ele não te mostra o que fazer, ele te mostra o que acontece quando você não percebe o que está fazendo. E isso é o tipo de coisa que fica. E para fechar tudo isso, não faz sentido tentar resumir O Diabo Veste Prada como se ele fosse só uma história com começo, meio e fim. Porque ele não é. Ele é mais aquele tipo de filme que fica voltando na sua cabeça em momentos aleatórios. Quando você está no trabalho, quando você está cansado, quando você está aceitando algo que nem sabe se quer aceitar. E de repente, você lembra.
Agora deixa eu te falar uma coisa como se fosse só entre a gente mesmo. Esse filme não é sobre virar alguém melhor. Também não é sobre rejeitar sucesso. Ele é sobre perceber o preço invisível das coisas que a gente chama de crescimento.